Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Hoje nós vamos continuar meditando a respeito do altar de bronze. E nós estávamos falando então do altar do sacrifício. E falamos ontem que para o israelita, o sacrifício de animais era um assunto de fé. Deus prometera encontrar o homem no altar para julgar o seu pecado. O pecador, então, deveria trazer o seu sacrifício. O ato de colocar as mãos, identificando-se com o sacrifício e confessando os seus pecados sobre ele, era um exercício de fé. Sem fé, nós sabemos que é impossível agradar a Deus. No altar de bronze, os israelitas expressavam e declaravam em Deus a sua fé, através da morte substitutiva de um animal inocente. Eles criam que o sangue daquele animal iria os aproximar de Deus e Deus perdoaria então os seus pecados, como nos diz Hebreus capítulo 7, versículos de 25 a 27, que diz assim: Portanto, ele é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles, pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque ele é santo, porque ele é inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes que ofereciam diariamente sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados e pelo pecado das pessoas, porque isto ele fez uma só vez, quando ofereceu a si mesmo. O modo de Deus para os israelitas se aproximarem dele era primeiro entrar pelo portão do pátio, numa atitude de verdadeiro arrependimento. O próximo passo era vir até o altar para receber a justificação pela fé através do sangue. Sangue de quê? Nós vamos ver então os sacrifícios e o seu significado. O que acontecia nesse altar era o sacrifício de animais, onde o sangue era derramado. Depois que nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, ele é o caminho e a porta. Depois, o Espírito Santo nos revela, então, o poder do sangue. O sangue que nos dá perdão é o sangue de Jesus, como nos diz Efésios 1:7. É o sangue de Jesus também que nos limpa, como diz 1 João 1:7. Se confessardes os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te limpar de toda a imundície. E o sangue de Jesus também é o que nos justifica, como nos diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento eram, primeiro, o holocausto, um tipo de sacrifício onde o elemento oferecido era totalmente consumido pelo fogo. O termo holocausto tem o significado de ascendente ou aquilo que sobe. No holocausto, o sacerdote sacrificava várias ofertas a Deus. Ele oferecia pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Os animais para esse sacrifício precisavam ser machos. Poderia ser um bode, um carneiro, um pombinho. Dependia da situação do ofertante. A misericórdia de Deus se manifestava para o sacrifício e o perdão,
de todo o povo. Eram feitos todos os dias, pela manhã e também à tarde. Havia 4 elementos importantes neste altar: o pecador, o animal, o inocente e o sacerdote. Todos eles prefiguravam o sacrifício de Jesus na cruz. Como era feito, então, esse sacrifício no altar do holocausto? Era feita uma transferência de culpa. O ofertante, o pecador, colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal oferecido em sacrifício expiatório. Sua culpa, então, seria pela fé transferida ao animal. Quantas pessoas ainda vivem, já pediram perdão a Deus, já receberam o perdão através de Jesus, mas não conseguem se perdoar? Por quê? Porque se livrar da culpa do pecado, precisa haver arrependimento, mas também precisa de fé. Este animal era queimado sobre o altar em oferta suave ao Senhor. O que o Senhor esperava com essa oferta era uma mudança que deveria acontecer no coração de cada ofertante perante o altar. Antes de transferir pela fé a culpa do seu pecado ao animal, precisava ter um coração arrependido. O holocausto, então, era uma figura do que seria o Calvário de Cristo. Ele tomou o nosso lugar e sobre ele foi lançado a nossa culpa. Diz Isaías, ele levou sobre si todas as nossas culpas e também as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O corpo e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Desde a fundação do mundo, Deus, por sua própria vontade, ofereceu-se em salvação a toda a humanidade, por meio do sacrifício do seu Filho. Como ele declara em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 4, que nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 também nos diz: E o adoravam todos os que habitavam sobre a terra, esses cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este é o significado do sacrifício do holocausto. E em todos eles nós vemos a figura de Jesus. E é tão importante porque eu sempre fiz a leitura do livro de Levítico, mas o ano passado, quando eu fiz a leitura, e eu observei, porque eu nunca tinha prestado atenção, eu sempre achava que o pecador chegava e entregava o animal para o sacerdote e então o sacerdote fazia todas as coisas. Mas quando eu fiz a leitura, eu percebi que, na verdade, o ofertante participava também do sacrifício. E nós vamos ver isso, então, amanhã. Hoje nós vemos o holocausto pela culpa, a transferência de culpa. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos compreender esta obra terrivelmente maravilhosa que Jesus fez por nós. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já pediu perdão a Deus, é pela fé que você será perdoado.
porque o Senhor em Cristo Jesus já nos perdoou. Perdoe-se você também, se você já se arrependeu. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.